Olá, estudante da segunda série, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos aí no nosso componente curricular. Nós estamos no momento de estudos intensivos, a semana SEI, aquela semana que nós aguardamos para fazermos revisões, tudo bem? Então aí na tela o título, tá? Vou deixar para vocês aí um pouquinho o título na tela. Na sequência, nós vamos hoje falar sobre esse título aí: Patrimônio Cultural, Manifestação, Material e Imaterial. O que são as manifestações materiais e imateriais? O que é um patrimônio? Se você recorda desse contexto aí. Tudo bem? Na sequência, eu sempre coloco para vocês a parte de contextualização, que é o nosso aprofundamento, cultura e movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. O eixo estruturante com as nossas habilidades. Nós estamos trabalhando especificamente com duas habilidades, que são elas. A primeira, participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens. Linguagens artísticas, corporais, verbais e não verbais. Tá bom? E também pensando em apropriar-se do patrimônio histórico, artístico, de diferentes tempos, lugares, pensando em sua diversidade. Ok? O eixo estruturante, nós vamos agora para o objetivo. O objetivo é pensar e aprender sobre as culturas e também se reconhecer, identificar através dessas culturas de diversas matrizes, sempre que são agregadas, pensando na questão do patrimônio e principalmente conhecer as culturas para eliminarmos, os preconceitos. Na sequência, aí, o nosso quadro do eixo estruturante, que vem ao encontro, vem pensando no contexto de pensarmos o que o nosso componente, no componente, pode agregar ao seu projeto de vida. Tudo bem? As perguntas que eu vou deixar um tempinho para vocês refletirem, pensarem um pouquinho. Já falamos um pouquinho sobre a questão do patrimônio. O que você pode dizer ou recorda sobre o que é patrimônio material e imaterial? O que você recorda sobre manifestação cultural? E a terceira pergunta: qual é a importância dos registros da arte efêmera para a perpetuação do patrimônio cultural e material? Essa eu vou deixar 30 segundos para você pensar aí. Com suas palavras, se fosse para resumir de maneira e falar assim: olha, professora, patrimônio material é isso, patrimônio material desta maneira. Então, 30 segundos. Y es que hoy vuelvo a sonreír. Então, voltamos. E aí, o que você recorda? Se fosse para definir, colocar em uma palavra-chave ou palavras-chave, como seria a sua definição? Então, eu vou colocar na tela na sequência, só para relembrar o que nós falamos sobre a questão de cultura, manifestação e patrimônio. Então, relembrando. Cultura, de maneira aí, vou fazer um apanhado. Cultura é tudo que o ser humano produz. Então, está relacionado às nossas convivências, às nossas crenças, a arte, a moral, os códigos, enfim, tudo que o ser humano produz é cultura. Nós estamos falando aí relacionado à antropologia. Manifestação, já costumo falar que manifestação já diz, é a ação, é a expressão. Eu digo que também a manifestação, ela vai além, que é a parte dos sentimentos e sensação. Então, a manifestação é o ato dessa cultura, como que ela é transmitida, como são essas celebrações, os ritos, como eles são aplicados e passados. E patrimônio, aí sim, já é o material ali, algo que foi materializado dessas manifestações e de toda a produção cultural e que fica para o usufruto de uma comunidade.
ou para o mundo, né? O patrimônio já é algo que nós pensamos que é a produção final ali, que vai gerar para as próximas gerações algo palpável, né? Algo que fica materializado nesse contexto. E sempre retomamos que tem um órgão específico, o Instituto IPHAN, que ele cuida de preservar e divulgar, né, os patrimônios. Tudo bem? Vamos lá. Numa dessas aulas nós falamos sobre a questão do que é material e imaterial. Por exemplo, tem uma imagem na tela, é sobre o acarajé. O acarajé é um alimento, né? Então, ele entra na nossa cultura por conta do saber, a maneira que ele é produzido. Em uma das aulas falamos bastante sobre a questão desse alimento. Então, vou falar um pouquinho aqui do acarajé. Então, vamos lá. O acarajé é uma especialidade gastronômica das culinárias africanas e afro-brasileiras. Trata-se de um bolinho feito de feijão fradinho, cebola e sal e frito em azeite de dendê. No continente africano é conhecido como acará e especificamente no norte da Nigéria, é também chamado de coçai. Em Gana, por sua vez, a iguaria é mais conhecido como cossé ou cozé. Tudo bem? Aí nós temos a imagem. Lembrando que essas palavras que estão escritas em itálico, elas estão aí em urubá. Tudo bem? E sempre que for mencionar algo de uma região, falar especificamente qual local. Todas as aulas nós estamos frisando isso. Você está falando de cultura africana? De qual país, de qual região especificamente? Porque a África é um continente gigante, lindo, e nós precisamos falar, olha, esse produto, essa cultura, esse artefato é específico de tal país. Tudo bem? Sempre mencionar. Da mesma forma, quando você vai apresentar alguma questão de alguma etnia, procure saber o nome dessa etnia, qual o nome da comunidade, para falar, porque falar cultura indígena. Mas de qual etnia? Qual grupo? Né? Então, especificar é importante. Agora nós temos um vídeo aí, eu vou ver se eles conseguem passar para vocês. Aqui no Brasil, o forró virou patrimônio cultural do país. A decisão foi tomada de forma unânime pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto também elevou o forró a supergênero musical por reunir diversos ritmos como xote, chachado, baião, arrasta-pé e pé de serra. O pedido para tornar o forró patrimônio cultural foi feito 10 anos atrás pela Associação Paraibana Balaio do Nordeste. Depois da votação, o ministro do Turismo falou sobre a novidade. Isso daí vai finalmente colocar o forró dentro do calendário das atividades, das políticas públicas, culturais do Brasil. O artista do forró pode perguntar, mas e aí, eu vou ganhar o que com isso? Né? Você vai ganhar que você vai poder ser contratado pelo Ministério do Turismo para trabalhar no exterior, para fazer um show no exterior, para fazer um CD seu, enfim, para fazer várias coisas que vocês não tinham acesso, que o forrozeiro não tinha acesso, que era acesso às políticas públicas, a capacitação, enfim. Surge uma oportunidade, um caleidoscópio de oportunidades no horizonte para quem trabalha com forró, para quem é o artista do forró. Que interessante, eu acabei de falar de um alimento, no caso o acarajé, e depois nós tivemos aí um vídeo falando de um outro patrimônio, o forró. Professora, então quer dizer que para ser um patrimônio precisa ser algo palpável, tangível? Não, é aí que tá. Nós precisamos lembrar o seguinte, nós temos patrimônio material, que pode ser algo móvel e imóvel. Aí que entra a questão do material, imaterial, móvel e imóvel. Eu vou explicar agora para vocês. Então, quando nós estamos falando de patrimônio, nós temos a questão daqueles que são imóveis. Imóveis é aquilo que não pode, né, se mover, que não dá para movimentar. Então, por exemplo, pontes, praças, edifícios, né? Então, se eu estou falando de locais ou de objetos de grandes monumentos, eu não posso levá-los para algum lugar. Então, são patrimônios imóveis, eles ficam ali paradinhos. Agora, quando eu falo de patrimônio imóvel, é um bem, é uma representação que eu consigo trocar ou levar de outro lugar. Por exemplo, um acervo, um quadro.
Eu consigo deixá-lo no museu, mas também transportá-lo para uma outra cidade. Então não dá para fazer isso com um edifício, por exemplo. Então a questão do móvel e imóvel, tudo bem? Então, móvel eu consigo levar para o outro espaço. Imóvel é algo que fica fixo e as visitações têm que ser naquele local. Concordam aí? Tudo bem? Então, lembrando sempre desse detalhe. Então, a questão do que é material e imaterial, tudo que é palpável, tangível, que pode ser tocado, embora, né, nós falamos sobre o contexto de conservação, que o IPHAN tem esse cuidado de preservar, cuidar, esses objetos, principalmente que estão em museus, nos museus, não devem ser tocados, a não ser que tenha ali o objetivo da interação, mas eles ficam ali guardados, reservados para pensarmos no cuidado que outras gerações, né, que mais pessoas tenham acesso àquele bem, tudo bem? Então, fica aí fácil para vocês. Nós temos o que são móveis, esses que nós temos a questão de palpáveis, tangíveis, são aqueles objetos, né, ou patrimônios que o IPHAN ele consegue tombar, que tem aquele registro. Nós conversamos bastante nisso nas aulas. E falando sobre isso, nós também comentamos em uma aula a questão da apropriação. Eu conhecendo outras culturas, o que eu posso falar sobre a questão da apropriação? Fizemos um debate, eu vou deixar só aí essa parte de relembrar para vocês, tá? Não vou chegar a comentar. Nós vimos então o vídeo relacionado ao forró. Forró remete à festa junina. A festa, a dança em si, é uma manifestação. Por quê? É a ação do sentimento das pessoas. Então, o forró, naquele momento, a dança em si, ele é uma manifestação. Mas as pessoas que participam dele, aí tem a parte histórico-cultural que vira como patrimônio. Isso aí nós vamos falar também um pouquinho com mais calma. Outro edifício, né, um prédio que virou patrimônio, por exemplo. Nós temos aí o conjunto arquitetônico da Tecelagem Paraíba. Essa tecelagem fica em São José dos Campos, em São Paulo, no interior, e ela foi tombada, né, pelo IPHAN, ou seja, ela tem um registro para a preservação daquele local, daquele ambiente. E nós vamos ver aí como que funciona, como que é esse ambiente. É um patrimônio, então, que não dá para se locomover. Então, é um patrimônio móvel, tudo bem? Então, vamos lá. O conjunto arquitetônico de tecelagem da Paraíba, que fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi tombado como patrimônio histórico e cultural pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A tecelagem foi instalada na cidade em 1925. O complexo abriga edifícios assinados pelo arquiteto Rino Levi e jardins do paisagista Burle Marx. Uma parte da área pertence à Prefeitura de São José dos Campos, outra ao Estado de São Paulo. A partir de agora, qualquer intervenção nas edificações precisa ter o aval do IPHAN. Então, vocês perceberam aí um patrimônio, né, que não pode ser movido, né, ele é fixo, né, por conta desse contexto, e qualquer alteração no ambiente, em volta ali desse patrimônio, precisa ser autorizado pelo IPHAN. Então, não devemos fazer nenhum tipo de mudanças, tudo bem ali? E nesse contexto, para vocês pensarem, nós vamos pensar também que os patrimônios, existem aí mais um interessante, que é a questão de criar os bonecos. Aí entra na questão das manifestações e nós vamos falar. Os mamelungos são bonecos que são uma produção artística, mas o que nós estamos levando em consideração ali, a questão do saber das pessoas que produziram a arte de falar, de explicar como que é passado de uma geração para outra. E como são apresentações teatrais, essa apresentação teatral não tem como a pessoa tocar a apresentação em si, porque é um ato. Tudo bem? Quero que vocês pensem nisso. Mas dessas apresentações, as construções, as elaborações, cria materialidade, que são os bonecos. Nós vamos ver um pouquinho desses bonecos aí, como que é o contexto. Aqui em Brasília também está rolando uma exposição na Casa de Cultura da América Latina. É sobre a arte de produzir mamulengos. O que são os mamulengos? São uma arte que acaba de ser reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Roda. Mamulengo, João Redondo, Calunga Casimiro Coco.
nomes curiosos e que dizem respeito a uma brincadeira tipicamente brasileira. É o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Idealizada por Maria Vilar e Thiago, a exposição que acontece em Brasília até o final do mês apresenta para o público o mamulengo. O público vai encontrar aqui bonecos de feira, brinquedos de feira, um pouco desse universo do brincar, que para as crianças com certeza elas vão conseguir sacar na hora. Mas também se encontra a parte material, a materialidade do brinquedo, né? Então, a mesa de oficina, os instrumentos, a madeira, o corte, a sequência, né, da cabeça, da mão. A ideia da exposição surgiu da parceria de trabalho com a Maria Vilar, e aí a gente começou a juntar, né, bonecos que eu tinha no acervo, ganhado de alguns mestres, bonecos que eu fui adquirindo aí durante essa caminhada, né? Popular no Nordeste, o Teatro de Bonecos foi reconhecido como Patrimônio Imaterial pelo IPHAN, um título importante para que a tradição seja mantida. No caso do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, o que mais tem acontecido em termos de ação de salvaguarda são ações que valorizem os mestres bonequeiros, né? Os bonequeiros, que são pessoas fundamentais para a existência desse bem cultural. Excelente essa dica, se você estiver aqui por Brasília no fim de semana, não é verdade? A exposição Mamulengo, Patrimônio Brasileiro, fica em cartaz até o dia 31 de janeiro na Galeria Cal. É aqui em Brasília, no centrão da cidade, a entrada é gratuita. Viram que interessante? Então, ali não é em si a materialidade, a parte que mostra os bonecos, mas todo o contexto da elaboração, é o contexto da arte, do teatro em si e também a preservação das pessoas que são os detentores do saber de como que faz essa arte, como que é a apresentação e a elaboração. Então, isso é importante. Na questão de ser imaterial, é algo que não dá para guardar especificamente ali no museu, não dá para guardar o saber dessas pessoas de forma lúdica, ilustrar, mas sim ter o registro de como é feito, o porquê, toda a questão dos saberes e das ancestralidades que nós falamos ali. Por exemplo, o pão de queijo, né? O queijo da Serra da Canastra, ele é imaterial. Por quê? Ali tem todo um saber no desenvolver de como ele é elaborado, como ele é apresentado, a maneira que ele é feito. Não dá para guardar, né, especificamente, ficar guardando um pão de queijo ou um queijo em um museu, num contexto. Mas sim, é o saber, toda a questão, como que ele é elaborado, isso é interessante. Então fica como imaterial por conta desse contexto, tudo bem? E nós temos mais aí 2 imagens, eu vou colocar na tela as imagens. Você consegue reconhecer essas imagens? Vou falar um pouquinho sobre elas e acredito que vocês já vão saber. Primeiro ali está relacionada ao Rio de Janeiro, dá para perceber ali pelas paisagens, eu acredito, uma parte ali litorânea, a costa, dá para ver a parte do bondinho, ao lado é um parque. Então, esse parque, no caso, é o jardim. Esse jardim nós consideramos algo imaterial. Eu não vou ver quanto tempo nós temos aqui para falar. Eu vou pedir que passe um pouquinho do primeiro vídeo, só para vocês saberem o contexto que nós iremos falar. O Bondinho do Pão de Açúcar e o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, firmaram um acordo para a criação de um circuito histórico. A iniciativa inédita tem o objetivo de abordar o caráter histórico-cultural da cidade e vai contar com um trajeto a ser percorrido pelos visitantes ao longo dos mirantes do Pão de Açúcar, que vão ser rebatizados e estarão repletos de conteúdos com contextualizações históricas, além de destacar a trajetória de inovação tecnológica do primeiro teleférico das Américas. Tombado pelo IPHAN, pela importância na composição da paisagem cultural do Rio de Janeiro, o Complexo Pão de Açúcar também é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Viram que interessante? O complexo ali, no caso das paisagens, tudo que tem ali em volta é um patrimônio
pela Unesco. Então, nós precisamos lembrar disso, que objetos, pessoas, itens, todo o trabalho precisa ser preservado e passado e que outras gerações tenham acesso a essa beleza natural, né? Então, nós chegamos no momento da interação. Eu agradeço a todos da equipe. Até daqui a pouco. Vamos lá!